Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao versículo 11, diz o seguinte: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, e por isso odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, pois, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e inclinavam de perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Vamos orar rapidamente. Pai querido, nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos. Pedimos, Deus, iluminação pelo teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor fale por meio de nós, Deus, aquilo que precisamos ouvir. Que possamos nos alimentar da sua palavra, Deus, para que ela se torne cada vez mais viva e eficaz no nosso coração, produzindo fruto, produzindo transformação vinda dos céus sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você tem sonhos? Você tem sonhos? Você tem uma visão clara de como você espera viver a sua vida a partir daqui? Você tem, sobre a sua ideia, sobre os seus projetos, uma visão clara daquilo que você quer fazer, da forma como você quer viver, os objetivos que você quer alcançar? De que maneira a visão que você tem e os seus sonhos têm influenciado e moldado você na sua forma de viver? De que maneira os seus sonhos e a sua visão, da maneira como você enxerga o mundo, tem influenciado diretamente a sua vida em relação àquilo que você faz no seu cotidiano, em relação aos seus projetos, em relação àquilo que você almeja? Nesse texto, é um texto bastante conhecido, uma história bastante conhecida, a história de José do Egito. Nesse texto, começa narrando a história de Jacó, como se deu, rapidamente. E logo a seguir, relata os 12 filhos que Jacó teve, e em particular sobre a vida de José, o qual começa a se falar dele exatamente em Gênesis capítulo 37. E José, então, era alguém muito amado pelo seu pai, porque ele era filho da mulher que realmente ele amava. E o fato dele ser mais amado, o fato do pai o tratar de uma maneira honrosa, de dar túnicas talares a ele, túnicas que o destacavam, mostrava o carinho do seu pai para com ele. E só por isso seus irmãos o odiavam, não gostavam de José. Isso está muito claro diante do texto. Mais claro ainda, o ódio se torna quando José se manifesta a seus irmãos a partir de 2 sonhos. E esses 2 sonhos davam a entender de que um dia os seus irmãos e todas aquelas pessoas, o seu próprio pai, se curvariam diante dele. Os seus irmãos, portanto, a partir desse tempo, a partir dessa história, a partir desses sonhos, os seus irmãos passam a ter um ódio ainda maior dele. Vocês podem imaginar, se já achavam José alguém presunçoso, alguém que era digno de uma afeição diferente, você imagina essa pessoa se colocando diante deles e colocando um sonho que foi dado a ele, que sugeria em que os seus irmãos ainda se inclinariam perante ele.
especialmente no contexto hebreu daquele tempo, em que a honra e, na verdade, os poderes eram dados aos filhos mais velhos, aos primogênitos. A esses era dado a herança. José era um dos filhos mais novos. E ele estava proferindo ali um sonho que sugeria que seus irmãos ainda se inclinariam diante dele. Eu queria que a gente observasse no verso 8, com alguma atenção, quando os seus irmãos lhe disseram: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E aqui é onde eu queria enfatizar nesse momento. E com isso, tanto mais o odiavam, aqui a ênfase, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Então eles odiaram a José por causa dos seus sonhos e das suas palavras. O termo original, quando se refere especificamente às palavras, dá a ideia de um discurso, ou seja, eles odiavam a José por causa dos seus sonhos e por causa do seu discurso, da maneira com a qual ele proferia esse discurso, a maneira pelo qual ele colocava aquelas palavras. E a partir disso, a gente pode entender e, de alguma maneira, conjecturar que José, ele não somente expressou aos seus irmãos os sonhos, mas também um certo discurso a partir desses sonhos. O que eu estou querendo dizer é que o José não apenas disse os sonhos: olha, gente, eu sonhei isso, isso, isso. Ele disse esses sonhos, proferiu esses sonhos a partir de um discurso. A partir de um discurso de quem possivelmente já acreditava nesses sonhos. Já cria que esses sonhos iriam acontecer. Ele não falou os sonhos por falar: olha, gente, eu sonhei que estava subindo uma escada e aconteceu isso. Como se ele quisesse apenas compartilhar algo que ele viveu durante a noite. Não, José expressou os sonhos, expressou o seu discurso. E o texto diz que os irmãos de José, eles odiavam a José pelos sonhos e pelo discurso. Pelos sonhos e pela maneira com a qual ele se apropriou desse discurso. Pelos sonhos e pela maneira pelo qual ele expressou esses sonhos e esse discurso. Portanto, queridos irmãos, nós podemos imaginar e nós podemos destacar que José tinha sonhos e tinha um discurso. Ele tinha uma visão de mundo. Ele tinha uma visão que o conduziria na sua vida. Conforme a gente pode ver em Gênesis 37, nos capítulos subsequentes. Ou seja, os sonhos de José e os seus discursos formavam uma cosmovisão, uma visão ampla com a qual José direcionava a sua vida. E ele comunicou esses sonhos e esses discursos exatamente de uma maneira que ele já estava, muito provavelmente, internalizado a sua visão de vida. O que eu estou querendo dizer aqui, e tentando dizer com outras palavras, é o seguinte: José já havia internalizado esses sonhos e esse discurso, e esses sonhos, esses discursos já faziam parte da cosmovisão de José, da maneira como José se colocaria diante da vida, da maneira como José se posicionaria diante dos eventos, diante dos acontecimentos que viriam a acontecer na sua vida, com os quais ele evidentemente não sabia de antemão. Mas ele sabia que esses sonhos eram parte daquilo que iria acontecer com ele no futuro. Portanto, queridos irmãos, o que a gente pode, desde já nesse momento, é imaginar que, assim como José, nós também podemos nos perguntar qual é a nossa cosmovisão diante da vida, como nós temos nos posicionado diante da vida. O que vemos e como vemos, a maneira como vemos o mundo, ele tem o poder de direcionar a nossa vida. Ele tem o poder de direcionar as nossas decisões. E até mesmo de nos impulsionar, de nos dar estratégias. Ou seja, a maneira como nós vemos o mundo, a maneira como nós entendemos o mundo, é a maneira com qual a nossa vida é direcionada. A maneira com qual a nossa vida é gerida. As nossas decisões que nós tomamos no dia a dia, sejam decisões simples ou sejam decisões mais complexas de futuro,
Todas elas são direcionadas a partir da nossa cosmovisão, a partir da maneira como nós vemos a vida. E eu queria citar com vocês 2 exemplos de como a visão é importante de textos e de acontecimentos no próprio Antigo Testamento. O povo de Israel vivia como escravo no Egito, foi liberto e foi em direção à terra que Deus havia prometido. E ali eles passaram muitos e muitos anos, 4 décadas especificamente, até chegar àquela terra prometida. Mas chegou a um determinado ponto da caminhada em que, a partir da orientação de Deus, Deus disse, olha, um grupo de pessoas, representantes de cada tribo, e vocês vão lá na terra prometida e vão ver a terra prometida. Vocês vão ver a terra em que vocês vão ocupar. Vocês vão ver a terra em que vocês vão morar. Vocês vão ver a terra que eu estou prometendo a vocês. Ou seja, não é apenas agora uma promessa. Vocês vão ver aonde essa promessa vai se cumprir. Essa história os irmãos conhecem. Os espias vão até lá, visualizam a terra. A maioria deles fica com muito medo, porque existiam gigantes até lá. Mas existiam 2, Josué e Caleb, que disseram, não, nós vamos ocupar essa terra. O Senhor disse que nós vamos ocupar, então nós vamos ocupar. Mas o ponto aqui, não é exatamente nesse relato, mas é a forma como Deus direcionou o seu povo para ver aonde eles iriam chegar. Um outro texto, um pouco anterior a esse, conta a história de 2 parentes, Abraão e Ló. A partir de determinado momento, eles decidiram se separar, porque seus pastores estavam brigando, e Abraão chegou para Ló e disse, olha, Ló, você vê toda a terra, para onde você for, eu vou para outra terra contrária, para que não exista mais dissensão entre os nossos e que a gente não vive desarmonia. Ló olhou e tomou uma decisão e foi para determinado local. E Abraão foi para outro local. A ênfase aqui nessa reflexão, nesse momento, queridos, é que em muitos momentos, eu estou citando aqui momentos específicos do Antigo Testamento, Deus chama para a gente ver aonde a gente quer chegar. Então, para a nossa vida é importante a gente ter uma visão de onde a gente quer chegar. Ter uma visão de mundo. Ter uma visão de quais são os meus propósitos, quais são os significados que eu quero para a minha vida, quais são os lugares que eu quero alcançar, quais são os lugares que eu quero alcançar para a minha vida. E aqui a gente pode pensar da seguinte maneira, se o que vemos e a forma como vemos tem um papel importante na nossa vida, eu queria elaborar com vocês, junto com vocês, uma questão. Se a gente admite como hipótese que o que vemos e a forma como vemos tem uma influência direta na nossa vida, eu queria propor uma questão para a gente pensar, que é a seguinte: como nós temos nos posicionado na vida a partir dos nossos sonhos e da nossa visão? Se nós concordamos que a forma como vemos, a forma como nós proferimos os nossos discursos, se a forma como nos colocamos na vida, se a forma como nós enxergamos a vida tem um poder de influenciar o nosso futuro e influenciar a nossa própria vida, como nós temos feito isso até aqui? Ou seja, a pergunta que eu queria dirigir a você é a seguinte: como você tem se posicionado na vida a partir dos seus sonhos e da sua visão? Quais têm sido os seus sonhos? Será que você já se esqueceu de sonhar? Quais têm sido a sua visão? O que é que você tem visto? Como tem sido a sua cosmovisão de vida? E a partir dos seus sonhos e da sua visão, como você tem se colocado na vida? Como você tem se colocado na vida? Você tem se colocado na vida conscientemente pensando nos seus sonhos, na sua visão, tendo metas, tendo propósitos e avançando para essas metas a partir desses propósitos? Ou não, a gente não tem pensado sobre a vida, a gente não tem pensado sobre como a gente vai alcançar determinados objetivos, ou sequer às vezes temos trilhado ou medido, colocado alguns objetivos para a nossa vida. Se a visão e os sonhos de José o levaram a lugares descritos em Gênesis, a gente não vai entrar muito aqui na vida de José na manhã de hoje. Onde a nossa visão e os nossos sonhos têm nos levado? Aonde as nossas visões e os nossos sonhos têm nos levado? Qual é a sua visão de vida, meu querido? Eu queria que você pensasse sobre isso para a sua vida.
Qual é a sua visão da sua vida? Qual é a sua visão de vida, melhor dizendo? Qual é a sua visão do reino de Deus? Qual é a sua visão de Deus? O que Deus é para você? O que Deus significa para você? Como você vê Deus? Cada um de nós vai ter uma resposta para isso. E é absolutamente importante, nesse ponto, a gente pensar como Deus é para a gente. E aqui, nesse momento, eu queria citar uma parábola que Jesus contou, que é uma parábola que me fala muito ao coração, e que sempre que eu penso nessa palavra, essa parábola, na verdade, ela em muitos momentos molda a minha vida, que é a parábola dos talentos, o que os irmãos conhecem bem. A parábola diz rapidamente o seguinte: um homem deu talentos a 3 pessoas, um chefe deu talento a 3 pessoas, a um deu 1 talento, a outro deu 5, a outro deu 10, e esse homem foi viajar. Até que ele volta e presta conta dos talentos. Aquele que tinha 10, ele negociou seus 10 talentos e ganhou outros 10. Aquele senhor disse: olha, você fez muito bem, porque eu fui para longe, você não fez, você negociou os talentos, você não fez pouco caso dos talentos e você ganhou outros 10. Você fez muito bem. Aquele que tinha ganho 5 talentos, também da mesma forma foi elogiado pelo seu senhor, que disse: olha, você tem 5 talentos, você multiplicou esses 5 talentos, você levou em consideração, você multiplicou esses talentos, você também fez o certo. E quando ele foi para aquele que tinha 1 talento, aquele que tinha 1 talento disse o seguinte: olha, Senhor, eu sei que o Senhor é rigoroso, eu sei que o Senhor colhe onde não planta, eu sei que o Senhor era muito rígido e por isso eu fiquei com medo e não negociei o seu talento. E aquele homem disse: você fez muito errado. Se você sabia que eu era dessa maneira, você então com maior razão deveria ter negociado esses talentos. E a ordem que ele teve foi o seguinte: esse talento, esse que ganhou 1 talento, tira esse talento dele e dá o que tem mais. E o ponto aqui dessa reflexão foi que, e eu queria que a gente pensasse nessa manhã sobre isso, é que esse homem que tinha 1 talento, qual era a visão de Deus que ele tinha? Qual era a visão do seu Senhor que ele tinha? A visão do seu Senhor que ele tinha era a visão de um Senhor duro, de um Senhor rígido, de um Senhor que colhe onde ele não plantou, de um Senhor até injusto. E a partir dessa visão estreita, pequena que ele tinha do Senhor, e aqui simbolizando Deus, ele não conseguiu negociar o talento dele. Ele tinha uma visão pequena da vida. E essa parábola me ensina que quanto mais a nossa visão de Deus se aproxima de um Deus grandioso, de um Deus amoroso, de um Deus de dádiva, mais nós estamos propensos a sermos também pessoas que doam, pessoas que são generosas, pessoas que amam, porque a gente entende que o nosso Deus é dessa maneira. Por outro lado, existem pessoas, existem irmãos nossos que têm um pensamento sobre Deus como um Deus rígido, como um Deus duro, como um Deus mesquinho até, como um Deus que é um juiz fervoroso, um Deus implacável. E a pessoa que acaba tendo essa visão, ela tende a também ser implacável com as pessoas, também tende a ser inflexível com as pessoas, tende a ser dura com as pessoas. Dessa maneira, queridos, o que a gente pode aprender nesse momento é que a nossa visão de Deus influencia diretamente a nossa relação com Deus, influencia diretamente a nossa relação com o próximo. Existem alguns irmãos, e isso pode ser exemplificado por meio disso que eu vou falar agora, existem alguns irmãos nossos, cristãos, que, por exemplo, vem uma série, né, chamada The Chosen, que fala sobre a vida de Jesus. Existem alguns irmãos que gostam da série, mas não se identificam com ela, porque acham que o personagem de Jesus ali é muito light. Espera um pouco mais dele, espera um pouco mais de dureza do personagem, um Jesus um pouco mais duro, um pouco mais severo. Eu não quero entrar no mérito aqui da série, se o que está sendo retratado lá é fiel ou não é fiel, esse não é o ponto. O ponto aqui que eu gostaria de pensar e refletir com os irmãos é que a nossa visão de Deus
nos influencia diretamente na relação com o próprio Deus e com o nosso próximo. Eu queria citar duas frases a respeito dessa ideia. O Branham Manning diz o seguinte: os conceitos humanos limitados a respeito de Deus e do Evangelho podem nos privar de viver os dois. Se a gente tem, o que ele está dizendo, em outras palavras, é: se eu tenho uma concepção muito limitada, pequena, fechada de Deus e do Evangelho, eu tenho o perigo de estar longe de Deus e longe do próprio Evangelho. Porque o Evangelho é graça, o Evangelho é boa notícia. O Evangelho é boa notícia que diz o seguinte: olha, nós podemos viver com Deus. Deus veio na terra. Ele veio aqui para que a gente viva com Ele eternamente. Essa é a boa notícia. Nós podemos viver com Ele eternamente. Não começando essa vida quando a gente morrer e for para o paraíso e for para o céu, mas começando essa vida agora, uma vida abundante agora, nesse tempo, uma vida em amor, uma vida em graça. Nesse sentido, querido, se a gente tem uma concepção muito pequena de Deus, a gente pode se afastar dele. Se a gente tem uma visão muito pequena de um Deus que é apenas implacável, um Deus que é apenas fogo consumidor, um Deus que é duro, a gente pode também e tende a ser duro com os nossos irmãos. De forma, queridos, que o Deus que nós cremos e servimos é um Deus de amor, de graça. É um Deus de justiça também, evidentemente. Como nós oramos aqui hoje pelo nosso país, para que seja um país justo. Nosso Deus é um Deus de justiça. Por isso, seu Filho Jesus teve que morrer, porque para que a gente possa estar junto a Ele, para que a justiça fosse feita pelos nossos erros e pelos nossos pecados, um homem pagou pelo erro e pelos pecados de todos nós. Assim, queridos, nós podemos ter várias concepções de Deus, cada um tem uma concepção. O convite aqui é para que a gente tenha uma concepção de Deus mais próxima do Evangelho, cada vez mais próxima da sua própria boa notícia, das suas próprias boas novas. Nós temos, querido, um grande potencial, tanto para viver na luz, quanto para viver nas trevas. Jesus disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Os nossos olhos, a nossa visão, dependendo de como olhamos, nós podemos ser cheios de luz. Jesus disse esse texto no livro de Mateus: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Se a gente olha para a vida com bondade, se a gente olha para a vida com amor, se a gente olha para a vida com misericórdia, a gente tende, nas palavras de Jesus, a sermos cheios de luz, cheios de graça. Mas se os nossos olhos forem maus, forem pequenos, forem egoístas, forem duros, forem maus, todo o nosso corpo será cheio de trevas. E o texto continua dizendo: se a luz que está em você são trevas, que tremendas trevas serão. Ou seja, nós temos um grande potencial para ser luz, para iluminarmos, para termos o nosso corpo todo cheio de luz a partir de um olhar bom, a partir de um olhar para a vida que seja bom, que seja misericordioso, que seja cheio de graça. Mas o que o texto diz é que se esses olhos não forem bons e forem maus, que grandes trevas também serão. Não é difícil ver, querido, quão grandes trevas nós vivemos no nosso mundo hoje em dia. É um mundo violento, é um mundo difícil, é um mundo desigual. É um mundo que a gente não sai daqui e não sabe se chega em casa. É um mundo difícil que a gente vive. E é difícil não é porque Deus não é bom, muito pelo contrário. É difícil porque o próprio homem peca, o próprio homem erra, o próprio homem rouba, o próprio homem planeja roubos, o próprio homem mata e comete todo tipo de atrocidade. É questão do homem, do erro, do pecado. Mas o Senhor nos livra do erro, do pecado, porque a morte se tornou em vida a partir de Jesus Cristo. Queridos irmãos, considerando a importância e influência dos sonhos e da visão na nossa vida,
eu queria elaborar uma nova questão, que é a seguinte: até que ponto temos pensado sobre qual é a nossa visão, sobre quais os nossos sonhos e até onde queremos ir? Até aqui, a gente entendeu e refletiu que a gente, assim como José, a gente pode ter uma visão da vida e se posicionar na vida a partir dessa visão. Se posicionar na vida a partir dos sonhos que Deus tem nos dado ou dos sonhos que nós mesmos temos para a nossa própria vida. Nós podemos nos colocar na vida diante disso. A questão que a gente está propondo aqui é se a gente tem tido consciência na nossa vida desses sonhos e desses projetos na nossa própria vida. Ou seja, nós temos levado a vida a partir do nosso sonho, a partir do nosso discurso, ou simplesmente não tomamos ciência disso e vamos levando a vida. O que nós sugerimos aqui é a importância de, a partir dessa manhã, a gente pensar especificamente sobre isso. Quais são os sonhos que Deus tem colocado no seu coração? Quais são as visões que Deus tem colocado para a sua vida? Quais são os objetivos que você tem traçado para a sua vida? Quais são as metas que você tem traçado para a sua vida? A partir desse momento que você traça suas metas e esses objetivos, você tem colocado diante do Senhor para que Ele testifique na sua vida, no seu coração, se esses sonhos, se esses projetos são da sua vontade e se vão fazer bem para a sua própria vida. Eu entendo Jesus, queridos, como um amigo. O próprio Senhor Jesus disse: olha, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. O Senhor Jesus é nosso amigo. E como um amigo eu pergunto a Ele a oração: Senhor, eu devo tomar tal atitude? O que o Senhor acha de eu tomar essa atitude? O que o Senhor acha de eu tomar esse caminho? O que o Senhor acha de eu tomar essa decisão? Nesse aspecto, queridos irmãos, é importante a gente ter essa consciência. Para onde a gente quer ir? Quais são os nossos sonhos? Quais são os nossos objetivos? Qual é a nossa visão? Nós podemos caminhar na vida pensando nisso, de uma maneira em que a gente interfira na nossa própria existência, no papel de protagonista, num papel de que a gente tem compromisso com a nossa própria vida. Então, portanto, eu penso, não, eu quero chegar a tal lugar é o meu sonho, tal lugar é aquilo que Deus tem posto no meu coração, e vou chegar lá. Para chegar lá, eu preciso fazer isso. Em muitos momentos, nós temos nos esquecido disso. Talvez a gente não tenha ciência disso. E a ideia dessa reflexão nessa manhã é que se a gente não tem a ciência de que a gente pode caminhar com objetivos, com sonhos, com uma cosmovisão que influencie direto na nossa vida, a gente possa fazer a partir de hoje. E aqui eu cito a música do Zeca Pagodinho, que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Digo esse pequeno texto porque a gente pode nos colocarmos na nossa vida de maneira consciente, de maneira em que a gente tenha total visão, de uma total consciência de como nos colocamos na vida, ou como o texto dessa música diz, a gente deixa a vida nos levar sem que a gente pense sobre ela. Deixa a vida nos levar sem que a gente interfira sobre ela. Deixa a vida nos levar sem que a gente pense que a gente pode influenciar na nossa própria vida. Então, essa interpretação desse texto, dessa música, ela vai sugerir que a gente deixa a vida levar sem que a gente pense sobre a vida. A ideia dessa reflexão é, de certa maneira, o oposto dessa ideia, dessa concepção. É a ideia da gente pensar sobre a vida, da gente pensar e refletir sobre a nossa vida e como nós podemos viver melhor, como nós podemos viver mais próximos de Deus, como nós podemos voltar a sonhar e alcançar os nossos sonhos, como nós podemos alcançar os nossos objetivos, como nós podemos viver melhor, amar melhor, nos colocarmos melhor na vida e durante a vida. Essa mensagem, queridos, é um convite para a gente refletir sobre os nossos sonhos, a nossa visão, de maneira que esses sonhos e essas visões interfiram diretamente na nossa vida, diretamente na nossa existência.
e a gente não seja levado por uma omissão na nossa própria existência. De certa maneira, se a gente deixa a vida levar a gente, sem que a gente pense sobre ela, nós corremos o risco de sermos omissos em relação à nossa própria vida, de sermos omissos em relação à nossa própria existência. Se a gente não pensa sobre a nossa vida, se a gente não se coloca na nossa vida, se a gente não reflete sobre os caminhos que temos tomado, sobre os caminhos que queremos tomar, sobre as formas que queremos viver, nós corremos o risco de sermos omissos em relação à nossa própria vida. E o chamado de Deus, assim como foi o chamado para José, José em momento nenhum foi omisso em relação aos sonhos que Deus tinha dado para ele. Em momento nenhum ele foi omisso em relação à visão que Deus tinha dado a ele. Ao contrário, José poderia ter ficado quieto. José poderia ter pensado, meus irmãos já não gostam de mim, se eu for falar esses sonhos para eles, eles vão vir para cima de mim e vão querer me matar. Como de fato foi o que aconteceu. Mas José não, José expressou seus sonhos, José se colocou na vida com os seus sonhos e com o seu discurso, como a gente já pensou sobre isso. Assim, queridos, o texto nos convida e nos influencia a termos uma atitude de protagonismo na nossa própria existência. Quiçá nessa mensagem que a gente esteja pensando nessa manhã, esteja refletindo nessa manhã, quem sabe sonhos que estão engavetados sobre a sua vida venham à sua mente. Quem sabe antigos objetivos que você tem sobre a sua vida venham e emerjam sobre o seu pensamento, sobre o seu planejamento. Quem sabe você já não tem pensado, tem deixado de pensar sobre os rumos que a sua vida tem tomado e a partir de agora você pense mais efetivamente, porque esse é um compromisso que você tem com você próprio. Não há nada que eu possa fazer no sentido de você tomar uma determinada atitude. Nós decidimos se tomamos as atitudes ou não. Eu decido se eu tenho um compromisso com a minha vida ou não. Eu decido se eu reflito com a minha vida, a partir da minha vida e sobre a minha vida, sobre a minha existência ou não. Sou eu que decido, é você que decide. Eu decido se eu vou caminhar a partir dos meus sonhos, dos objetivos, dos sonhos que Deus tem planejado para a minha vida, que Deus tem dado para a minha vida ou não. O convite dessa mensagem é para que a gente pense sobre a nossa visão, sobre os nossos sonhos e aonde Deus quer nos levar, aonde Deus quer que a gente esteja. E aí eu pergunto novamente, já caminhando para finalizarmos, qual tem sido o seu sonho? Quais têm sido os seus sonhos? Quais têm sido os sonhos que Deus tem te dado? E aqui, por fim, eu queria citar profeta Joel, numa profecia que nós cremos que já tem se cumprido. Em Joel 2:28, ele diz o seguinte: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Cremos que esse tempo chegou, queridos, em que os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Portanto, todos nós, queridos, teremos sonhos e teremos visões. Quais são os sonhos e as visões que Deus tem dado? Essa profecia, ela fala sobre o derramar do Espírito Santo. E nós cremos que esse é o tempo que vivemos e que o Espírito Santo está derramado sobre a nossa vida. Nós podemos sentir o Espírito Santo, nós podemos crer e ter a absoluta certeza de que Ele está dentro de cada um de nós. O derramar do Espírito Santo já aconteceu, está sobre as nossas vidas. E a partir desse derramar, os anciãos terão sonhos e os jovens terão visões. Que nós saiamos daqui nessa manhã com sonhos e visões vindas do próprio Deus, com sonhos e visões vindas dos céus, para que se cumpram na nossa vida, para que mude a nossa vida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, numa transformação que somente Deus, por meio do Espírito Santo, pode fazer com a vida de cada um de nós. Que assim como José, queridos, nós possamos nos colocar na vida a partir dos nossos sonhos e das nossas visões. Que nós tenhamos sonhos e visões a partir de um Deus gracioso, de um Deus de amor, de um Deus amplo, de um Deus grandioso, para que a gente viva também uma vida grandiosa
E quando eu digo vida grandiosa, não é uma vida grandiosa necessariamente em prosperidade financeira, em poder fazer muitas coisas, em ter muitos recursos. Mas uma vida grandiosa que sejamos conhecidos por sermos gentis, por sermos amorosos, por sermos misericordiosos, por considerarmos aos nossos próximos, por sermos pessoas que tratem bem as pessoas, independente de quem elas forem. E por aí vai. Que tenhamos uma vida grandiosa, no melhor sentido da palavra, no cumprimento do amor do Senhor. Na vida de José, queridos irmãos, os seus sonhos geraram inveja, geraram intento de morte. Os irmãos de José o fizeram muito mal e tentaram matá-lo. E vem a pergunta, nós poderíamos pensando sobre a história de José. E quando a morte, quando nós nos colocamos diante da vida, com os nossos sonhos e com as nossas visões, e a morte vem, os problemas vêm, intentam a gente de morte. Quando isso acontece, como devemos pensar, podemos pensar, como nós podemos refletir sobre isso? Sobre essa questão, a gente vai conversar no domingo que vem. Continuando o texto de Gênesis, sobre a vida de José, sobre essa questão. Quando a morte atravessa a vida, como nós podemos nos colocar, como nós podemos pensar, refletir e como nós podemos nos posicionar a partir do exemplo de José. Na semana que vem, se Deus assim permitir, nós pensaremos sobre essa questão. Amém, queridos? Que os sonhos de Deus, eles se cumpram sobre a nossa vida, que os sonhos de Deus, eles se coloquem, se manifestem, que nós possamos viver a partir dos nossos sonhos, a partir das nossas visões, e que, melhor ainda, os nossos sonhos, as nossas visões sejam dados pelo nosso próprio Deus, pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos?